Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, a tia vai dar continuidade à explicação do nosso capítulo, tá? Então, a tia pede que vocês abram o livro na página 223 e nós vamos falar sobre o efeito Joule, tá? E o que é esse efeito Joule? Acompanhem comigo. Os resitores, gente, têm diversas aplicações, mas algumas têm como principal função se aquecer e transferir calor para outros corpos, como os utilizados em churrasqueira e chuveiro elétrico. O aquecimento de um condutor, por causa da passagem da corrente elétrica no seu interior, é chamado de efeito Joule, tá? Para que a gente compreenda melhor, vamos analisar o funcionamento de um chuveiro elétrico tradicional com três opções: desligado, água morna e água quente. E aí vocês acompanhem comigo aqui na representação que tem aqui no nosso livro, tá? Ó, as diferentes temperaturas da água do chuveiro pode ser obtida com a mudança de uma chave seletora conectada no resistor do chuveiro. E aqui a gente consegue ver onde fica localizada essa chave seletora. A chave possibilita selecionar o trecho AB ou AC do resistor, conforme indica aqui na fotografia. Dependendo da temperatura desejada da água, além da opção do circuito aberto, o resistor, popularmente chamado resistência, é o dispositivo que aquece a água enquanto ela passa pelo seu compartimento. Quando maior é o trecho do resistor percorrido pela corrente elétrica, maior é a resistência elétrica, tá? Dessa forma. Com a chave na opção desligada, o circuito está aberto e a água não é aquecida. Para a água morna, na verdade, é selecionado todo o resistor, trecho AC, com o aumento da resistência elétrica. A intensidade da corrente elétrica no resistor é menor, causando menor aquecimento. Para a água quente, é selecionado apenas o trecho AB, com a redução da resistência e intensidade da corrente elétrica no resistor é maior, causando maior aquecimento, tá? O aquecimento, gente, sofrido por um condutor ocorre por causa da colisão dos elétrons da corrente elétrica com as partículas que compõem sua estrutura. Essas partículas elas sofrem um aumento de sua vibração, aumentando a temperatura do condutor e deixando-a incandescente. Virando nossa página, nós vamos aqui entender também o que é potência elétrica, tá? Os aparelhos elétricos, gente, que utilizamos no nosso cotidiano, convertem energia elétrica em outro tipo de energia. Isso a gente já vem falando desde antes. Então, assim, nós temos duas representações. Os aparelhos de som transformam energia elétrica, principalmente em energia sonora, mas também em energia luminosa e térmica. E os ventiladores, eles transformam energia elétrica em energia mecânica, que resulta no movimento das pás do aparelho e também em energia térmica. A grandeza, gente, potência, representada pela letra P, é definida como a capacidade do aparelho em transformar um tipo de energia em outro certo intervalo de tempo. Aí nós temos aqui, né, a unidade de medida da potência elétrica no CI, é chamada watts, que corresponde ao joule por segundo. E aí nós temos aqui duas fotografias. Nós temos uma lâmpada de 15 watts e de 25. A lâmpada de 25, gente, mostrada acima, ela transforma 25 joules de energia elétrica em energia luminosa e térmica por segundo, enquanto a lâmpada de 15 transforma 15 joules por segundo. Essas lâmpadas, elas são do mesmo tipo. A de 25 joules, watts, na verdade, apresenta maior capacidade de iluminar um ambiente, porém consome mais energia elétrica do que a lâmpada de 15. Geralmente, gente, uma resistência, realmente, na verdade, em uma residência, o chuveiro elétrico é o equipamento de maior potência, tá? Outros equipamentos que também possuem potência elevada são os secadores de cabelo, a máquina de lavar roupa, o forno de micro-ondas, o condicionador de ar, o ferro de passar e o aquecedor elétrico.
A potência de um dispositivo pode ser calculada pela equação abaixo. E aqui nós estamos na página 225, acompanhem comigo. Nós temos P é igual a I vezes U, no qual o P é a potência do aparelho, I é a intensidade da corrente elétrica e U é a diferença de potencial ou de tensão elétrica. E aí nós temos aqui um circuito, tá? Para que a lâmpada funcione corretamente, são necessárias 2 pilhas, tá? Dessa potência. Além disso, foi inserido no circuito elétrico um ampéritmo regulado na escala de miliamperes para indicar a intensidade da corrente elétrica. Então, assim, no circuito elétrico, representado aqui em cima, a tensão aplicada nele equivale a 3. E a corrente elétrica medida pelo amperímetro é 240 miliamperes. Portanto, a potência elétrica de funcionamento da lâmpada é de 0,72 watts, como mostrado a seguir. Aí nós temos aqui o cálculo, né? Acompanhem comigo, gente. Tem que acompanhar direitinho, porque senão a gente não consegue compreender. Tá? Temos os dados aqui. E aí vamos à resolução desse problema. E aí a gente vai aplicar na fórmula e substituir, né, cada dado na fórmula e aí a gente tem o resultado. Virando a página, da mesma forma, gente, que os geradores elétricos eles transformam algum tipo de energia em energia elétrica, determinados aparelhos eles são classificados de acordo com o tipo de transformação de energia que realizam. Os equipamentos elétricos são classificados dessa maneira, pois, para funcionarem, precisam receber energia elétrica de um circuito elétrico e transformá-la em outra forma de energia. Existem aparelhos cuja função principal é gerar aquecimento, como o chuveiro e o ferro elétrico. Já outros transformam a energia elétrica em movimento, como o liquidificador e o ventilador, tá? E aí, gente, pra gente exercitar o que foi dito nesse capítulo, tá? A tia vai passar umas atividades para vocês. Página 227, 228 e 229. Vocês vão me responder essas 9 questões, tá? Vou enviar para a tia. Na nossa próxima aula nós iremos corrigir as questões e continuar a explicação, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Grande beijo para vocês e bons estudos!